o que a gente sabe mais sobre a mente do ser humano? Entendi. Eu tive um professor que era o Enéas. Você Enéas, lembra? o Enéas? Meu nome é Enéas? Meu nome é Enéas. Aquele Você teve cara. aula com ele? Tive na UERJ. Era rápida a aula, né? Não. Meu nome é Enéas! Eu vou te dizer uma coisa. Ele era genial, né? Gênio. E ele dizia assim: o sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e tá todo, e metade da população passa fome, e crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa: olhar para o outro indivíduo, para a pessoa a diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão, mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse para mim é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso. Assim, as pessoas ficam com a lembrança daquela coisa meio esquisita, Nióbio, né? É, porque foi um grande professor e um gênio. A vida imitando a arte, né? Eu acho que a vida é sempre mais surpreendente, mas eu acho que o artista, seja em que área for, ele tem uma coisa visionária. Eu acho que tem uns artistas Tinha que aquilo, era do antevê, Platão, né? O Platão falava do mundo das ideias, né? Que era como se o Exatamente. artista... Todas as ideias já existem, a gente só vai lá e busca. Porque às vezes eu acho isso, que várias pessoas estão tendo a mesma ideia e uma pessoa vai lá e coloca aquilo Antecipa aqui. É. Faz o download. Exatamente, já né? tava lá. Já tava lá, ele só baixa, né? Eu acredito nisso. E aí a gente começa a ter umas piras, tipo, e se a gente estiver vivendo numa simulação? Sabe aqui? Já ouviu esse papo? Já. Que a gente vive numa simulação. Já, e que tem um universo paralelo. Não duvido de nada. Eu também Guilherme. não. Eu também não. Sinceramente, não duvido de nada. Tem uma teoria, isso é assustador, Lene, que é assim: e se o nosso cérebro tá num jarro e todos os estímulos estão... É tipo Matrix, estão sendo colocados nesse cérebro e a gente tá vivendo uma vida que não tá vivendo só... O cérebro tá dentro de um jarro e a gente tá vivendo uma vida virtual segundo alguma inteligência que tá colocando esses estímulos pra gente achar que tá vivendo, assim. Cara, isso é louco, hein? Eu não sei, eu tenho uma coisa assim, por exemplo, quando eu acompanhava pacientes de Alzheimer, Sei. hoje eu não acompanho mais, tinha umas coisas muito doidas assim que aconteciam. Eu tive um paciente que ele era almirante da Marinha, já estava com os seus 82 anos, já não lembrava de nada, ele olhava para a mulher e falava: quem é essa mulher que está aí? Ela me lembra uma garota que eu gostei há muitos anos atrás, não reconhecia ninguém. Eu sempre ia vê-lo em casa e ele me aceitava porque eu dizia que a Marinha mandou para fazer a prova de vida. A parte da Marinha ele lembrava que ele a coisa que ele foi ligado à Marinha, né? Mas ele se achava jovem, ele estava chegando daquela viagem que eles dão ao redor do mundo. Então, ele me aceitava. E teve uma vez que o filho mais novo dele morreu. Aí me ligaram falando: doutora, vem pra cá porque a gente tem que dar notícia. Aí a mulher falou: gente, mas ele não lembra nem de mim, vai lembrar do filho, não vai ter nada. Mas eu fui lá. Quando eu cheguei lá, aconteceu uma coisa muito interessante. Ele estava lendo o jornal e aí eu falei: bom dia, papapá. Ele olhou para mim, baixou o jornal e falou assim: um pai não deveria viver para ver um filho morrer. Sem você ter dado a notícia? Nada. E aí eu falei assim: alguém falou
Nada. Aí ele falou, eu quero ir ao enterro. Aprontamos ele, ok, tá, não, o senhor vai, papapá. Chegou no velório, ele tava lá. Ninguém tinha dado a notícia, enfermeiro, ninguém. Nada. Nossa. E aí chegamos no velório, ele tá lá, de repente ele fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Quem é essa pessoa? Quero ir embora, eu quero voltar pra minha casa. E ele já tinha se perdido várias vezes, que ele saía, pegava um táxi e falava, me leva pra Copacabana. Ele morava em Copacabana. Nossa. O Copacabana que ele dizia era a Urca. Sei. Ele queria ir pro cassino da Urca, né, na memória dele. Então era uma loucura. E eles têm flashes, algumas vezes é como se ligasse e desligasse. E aí eu fiquei pensando, gente, deve haver um lugar no universo onde tudo que a gente vive é como se fosse uma nuvem. Mas eu imaginei isso antes de ter iCloud, tá? É, um acesso... Que aquilo baixa. Tá gravado. O cérebro é como se fosse um aparelho de rádio. Você tem um lugar que está arquivado. E você pode sintonizar esse lugar. Porque quando você vai perdendo a memória ou tem uma doença como Alzheimer, o que acontece é que o aparelho cérebro para de captar essa transmissão. Não é que apagou, tá lá. Tá lá. Né? Parece que essa informação da humanidade, de alguma maneira, ela vem no teu DNA. Entendi. Eu tive um professor que era o Enéas. Você Enéas, lembra? o Enéas? Meu nome é Enéas? Meu nome é Enéas. Aquele Você teve cara. aula com ele? Tive na UERJ. Era rápida a aula, né? Não. Meu nome é Enéas! Eu vou te dizer uma coisa. Ele era genial, né? Gênio. Assim, as pessoas ficam com a lembrança daquela coisa meio esquisita, Nióbio, né? Porque foi um grande professor e um gênio. E ele dizia assim, os senhores... que ele dava aula assim, os senhores imaginam um pedacinho da hélice do DNA, quantos milhões de informação tem? Pra você ter uma ideia, um pedacinho de um bracinho do DNA tinha mais ou menos o correspondente de informação a 10 mil livros, de mais ou menos 500 folhas. Isso é um cálculo. Se você for ver uns vídeos antigos do Enéas, você vai chegar a isso. E ele dizia assim, vocês acham que a gente precisa dessa informação toda? Isso já está arquivado na humanidade. Né? Isso é uma... como se fosse uma programação. A gente vem com muita informação que nem a gente sabe de onde vem. Faz sentido. Né? A mente é uma coisa... Esquisito. Você, mais do que eu, deve achar fascinante a mente. Qual é a porcentagem de psicopatas na população? Entre leves, moderados e graves? Tudo. É bastante alta. De 100%? De 100%, a gente botaria aí quase 25%. O quê? Quantos estelionatários você conhece? Veio aqui a história o Ricardo Mack contou a história? Foi. Que ele tomou aquele golpe do filho, do cara que falou que era o filho da... É dono da Gol. Da Gol. Da Gol, né? Foi clássico isso. E, da Gol. Foi da Gol, não foi? Foi da Gol. É. E você acredita que aquele cara... E vamos combinar. Todo psicopata, que tem gente que fala assim, mas caiu nesse papo. Todos têm uma inteligência racional imensa. Ele sabe te ler direitinho, ele sabe o que você quer ouvir, ele te pesquisa. Ele enganou muita gente. Sim, esse golpista do Tinder. Ele sabe o que falar, sabe a hora certa, sabe como fazer. Você não pode achar as mulheres foram boas, não. Esse cara é muito bom. É muito bom. Se a gente não entender que o cérebro deles é uma máquina de te estudar e se apresentar para você com aquilo que você deseja, você esquece, você nunca vai conseguir se livrar disso. Por quê? Você só tem como se livrar ou não ser vítima de um psicopata se você entender como ele funciona. Se não, se você vai esperar, ele não tem cara de mal. Nunca. Ele não é desagradável. Nunca. Você só vai ver desagradável na hora que você já foi a vítima. Aí você vai ver. Então, por exemplo, é quando as pessoas chegam e falam, porque essas mulheres não acreditaram. Gente, eles estudam, eles fazem a coisa perfeita. Ele também estuda a vítima? Ele não vai tentar em qualquer pessoa, ele sabe a vítima que é pelas postagens, pelo que... Tudo. Com rede social, então, se tornou uma praça de, vamos dizer assim, uma selva na qual os psicopatas são os animais selvagens prontos para... São os predadores. Na Espanha, se chama psicopata de camaleões sociais. O que significa isso? Ele se apresenta para você do jeitinho que você quer. Nossa. E tem uma coisa, os estelionatários, muitos,
É o grau geral, leve? é o grau leve. O moderno, estelionatário, por exemplo, ele não mata. É. Nunca vai matar. Que nem esse cara do Tinder, ele não matou. Não. Mas ele teve uma frieza. Sabia que a mulher falando, eu não tenho mais dinheiro pra dar. Pô, tira mais dinheiro pra mim. Sabendo que ela tá em dificuldade e não tem empatia Mas nenhuma. Mas é isso que eu tô falando. Se você falar assim, Bia, então define o que é psicopatia. Incapacidade de amar. Falta de empatia. Porque você não considera o outro O objeto. cara gastando com carro, com mulheres e com E você viu que ele bebida. foi fazendo uma pirâmide ao contrário. Ele acionava 10 mulheres ao mesmo tempo. Isso. Aí ele pegava esse dinheiro com essa, aí ele ia pro o hotel de luxo para pegar outra que tem mais. É. Aí ele ia se pagando. Sabe quanto Nossa. tempo ele pegou de cadeia? Não. 5 meses. Por quê? O golpista do Tinder. Porque Porque na no teoria ele não mundo fez inteiro, crime. no mundo inteiro, inclusive no Brasil, estelionatário não dá nada. No Brasil dá cesta básica. É mesmo? É. Porque eles não consideram, eles consideram o seguinte: ah, mas não matou. Porra, e quanta gente. E como ele matou o quê? prejudicou? Sonhos, esperanças, deixou A pessoas menina falidas. tá pagando até agora. Exatamente. Não matou? É, Não matou, o que eu tô dizendo, a carne. claro. Mas e a vida da pessoa destruída? Nossa. Então, assim, o nível de estelionatários é muito grande. E, por exemplo, hoje em rede social, eu olho determinadas redes sociais e falo, isso é um estelionatário. O cara começa a posar do nada do lado de uma Ferrari. Aí daqui a pouco ele começa assim, porque você pode aplicar seu dinheiro, você pode não sei o quê, você pode fazer que nem eu, olha, eu era um garçom, eu hoje sou isso aqui, olha a minha casa, 40 milhões, não sei. Tudo é golpe. Tudo. Nossa. Porque não tem coisa muito fácil. Vilela, E a galera não existe. cai, né? Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma mania de querer acreditar que tem um caminho muito fácil. Exato. Entendeu? E não tem. Tá todo mundo se ferrando, mas eu descobri uma coisa aqui que me falaram, né? Não é isso? Tem um negocinho aqui. É incrível, né? Exatamente. E aí, o que ele faz? Por exemplo, esses golpes de pirâmides, isso, desde que eu sou criança, isso acontecia. Não, tá dando 10% ao mês. Cara, como é que uma coisa tá 10% ao mês se não tá rendendo 5% ao ano? Tirando a inflação. Aí você vê que o cara... Aí eles pegam numa cidade um cara que é bem visto. Ah, o fulano, né, que é conhecido por ser honesto. Aí o que eles fazem? Botam esse cara no esquema, porque aí o cara vira álibi para que todos o resto confiem. Né? Aí eles vão... Porque quem entra primeiro na pirâmide recebe. Aí eles dão para aquele que é o cara que chama todo mundo e todo mundo confia nele... Chama, aí ele começa a receber. Aí ele falou, não, gente, olha, pode ir que vai lá. Só que tem que chegar uma hora que a bolha explode. Né? Não tem jeito. Cara. E tem tido muito, né? É. Muito. Então esse primeiro seria o estelionatário. Estelionatário, que é muito, muito. O grau leve. O grau leve. Que eu acho que de leve não tem nada. Não tem nada, mas... Entendeu? Mas assim... Causa muito dano. Na visão da justiça, é um grau leve. Entendeu? E num relacionamento seria um cara que... Estelionatário afetivo? É. Olha, tem casos muito clássicos. Teve um cara, entre vários, né? Talvez um dia eu escreva um livro só sobre isso, específico. A minha pergunta é se sempre o ganho é de dinheiro ou ele tá buscando outro ganho também, às vezes. Ganho de poder, afetivo. porque também é o poder. É. Olha só, eles sempre vão buscar status, poder ou diversão. E fazer o outro se dar mal, para eles é diversão. Também é um game. É um game. Obrigado por ficar até aqui. Inscreva-se no Estilizado e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. A gente se encontra no próximo vídeo.